Homilias do Padre Giovanni, missa em honra a São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas na casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Venha, Senhor, sobre nós a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Amados irmãos, amadas irmãs, somos envolvidos pela palavra de Deus e devemos ser formados por ela. A palavra de Deus deve formar a nossa vida. Você é cristão? Você é católico? Então a palavra de Deus deve ser o seu código de ética, moral, comportamental. A palavra de Deus deve direcionar a sua vida inteira, para que, sendo direcionada por ela, você possa assim fazer o que é devido e como é devido. É importante, amados irmãos e irmãs, que todos nós pensemos um pouco sobre a história de José, o sonhador, e sobre aquilo que José está vivendo no dia de hoje. Se lembramos que José foi vendido pelos seus irmãos porque eles tinham ciúme, porque sabiam do amor que seu pai tinha por ele, mas não era um amor de preferência, mas era um amor único, assim como amava cada um dos filhos unicamente. O problema é que às vezes, ao olhar de fora, se acha que se ama um mais do que o outro. Na família também é assim, né? Mas na verdade o amor é único. É diferente porque as pessoas são diferentes. O amor se expressa às vezes um pouco mais com correção ou um pouco mais com afago, porque aquela pessoa que está recebendo o amor, o qual dispersamos o amor, necessita um pouco mais de correção ou de afago.
Mas isso não significa que o amor é maior ou menor, mas ele é único, de acordo com que cada pessoa é única. Assim como Deus nos ama de maneira única. Ele não me ama mais do que ama vocês, nem ama vocês mais do que a mim. Ele nos ama naquilo que somos. Talvez eu precise mais de uma atitude de Deus do que outra. E talvez você que olhe de fora, ou à distância, ou de perto, ache que eu sou mais amado do que você, ou ache que eu sou menos amado do que você. Isto não é verdade, e nunca será. O amor de Deus é o mesmo. Ele é e basta. Se eu sou um copinho pequeno, vou transbordar com menor quantidade. Se eu sou um copo duplo, vou transbordar com um pouco mais de quantidade. Mas o que de fato importa é que tanto o copo pequeno como o grande estão transbordando, estão plenos, preenchidos na sua necessidade. Essa imagem do copo e do transbordar a água é o que mostra um pouquinho o amor de Deus por nós. O amor de Deus é aquele que nos sacia e que transborda para que, saindo a partir de nós aos outros, alcance tantos outros. Não se tem amor se esse amor não tiver como base sólida o amor de Deus. O primeiro amor, o amor prosótopo, inicial. Se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro, é porque estamos transbordando de amor. E se alguém não consegue amar, é porque tem impedido que o amor de Deus chegue até você. É o amor de Deus que vai delinear e organizar a nossa vida, como a vida de cada ser humano. E é nesse prisma e nessa ótica que vamos ver José, o irmão vendido, que sofreu muito, mas que foi amado por Deus, que transbordou do amor de Deus, que teve o dom de interpretação dos sonhos, que interpretou o sonho do faraó, que foi servo próximo e que assumiu o lugar, que interpretou as vacas magras e gordas, e que recebeu a vinda dos seus irmãos para pedir comida no tempo das vacas magras, no sofrimento, que sem saber que era José, estavam ali conversando após ele pedir que trouxesse o mais novo. Rubens falando da sua posição naquele dia, que José nem sabia, e José vendo o sofrimento dos seus irmãos e sofrendo também. A história continua e vamos ver como a beleza da história bíblica nos forma. Mas é importante que primeiro saibamos que Deus nos ama. E ainda que você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, e ainda que você esteja vivendo momentos delicados na sua vida, e ainda que você esteja passando por momentos muito complicados, em nenhum momento Deus deixou de te amar, ou se esqueceu de te amar, ou te amou menos. Em nenhum momento Deus te amou menos por causa do seu pecado ou do seu erro. Fomos nós aqui, por causa do pecado e do erro, nos afastamos desse amor. E é preciso voltar ao torrencial desse amor. É preciso voltar a esta graça. Da mesma forma, Deus que nos ama também nos protege do pior. E se nós estivermos em uma profunda sintonia com Ele, e se deixarmos com que o seu amor nos guie nos dias maus, Ele nos concederá a oportunidade dos dias bons, onde poderemos fazer o bem àqueles que nos fizeram mal, onde poderemos ajudar aqueles que nos atrapalharam, que poderemos fazer sorrir aqueles que nos fizeram chorar, onde poderemos de fato ajudar concretamente aqueles que por um motivo interior ou exterior,
ou por um momento não puderam nos ajudar e foram causas de dor e sofrimento. É importante que nós entendamos que não adianta pagar o mal com o mal, que não adianta ser olho por olho, dente por dente, que não adianta revidar os acontecimentos da vida da mesma forma, e que nós não podemos errar em cima do erro dos outros, e que não é porque alguém errou que eu tenho o direito de errar, não é porque alguém fez alguma coisa errada que eu também posso fazer. Eu não posso me nivelar pelos piores, mas preciso me nivelar pelos melhores. Preciso olhar para os santos e dizer: como vocês foram santos e conseguiram vencer tantas coisas segurando a força do amor, eu também quero me esforçar para isso. Não podemos nos acostumar à vida confusa dos erros e dos pecados. A imagem que me vem muito à cabeça é a imagem do porco que acaba de tomar banho e volta para a lama. Quantas vezes nós vamos à confissão e já saímos da confissão pecando? Vamos à missa e já pecamos dentro da missa ou ao sair da missa, ou até mesmo na fila do atendimento para receber a imposição das mãos, ou conversando dentro da igreja, ou com um comportamento inadequado. Quantas vezes nem saímos da Santa Missa e já estamos pecando? Mas nós não podemos nos nivelar pelos piores. Nosso olhar precisa estar voltado para os santos. Os santos não são intercessores. Os santos são setas no meio do caminho, que vão nos indicando o caminho a seguir. Ter a devoção no santo é olhar um caminho ou deixar que alguém me mostre o caminho que é Jesus Cristo e seguir esse caminho e viver plenamente esse caminho, domando todas as minhas concupiscências, domando toda a minha inclinação ao mal e ao pecado. Eu preciso ter a coerência de entender que necessito de conversão, e que a minha conversão não pode ser só de aparência, mas a minha conversão precisa passar por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, pelo meu campo profissional, afetivo, sexual, financeiro. A minha conversão precisa passar pelos meus relacionamentos afetivos, emocionais, familiares, de amizade. A minha conversão precisa passar pelo lugar secreto do meu coração, onde só eu sei o que passa, ou pela porta fechada do meu quarto, ou nos lugares onde ninguém me vê. Só aquele que é onipotente, onipresente, onisciente me vê, conhece e sabe tudo. A conversão precisa passar pelo meu jeito de me vestir, de me pentear, pelo meu jeito de andar, por aquilo que eu falo, pelas ideologias que eu repito, pelo meu comportamento diante das situações da vida, diante das pessoas e dos acontecimentos. Mas a conversão precisa me fazer entender que eu preciso ser amor na vida das pessoas, que eu preciso aprender a viver o amor e construir o amor, que eu não posso ser aquele que incomoda simplesmente, mas eu preciso ser aquele que incomoda no amor, porque quer o bem, o crescimento. Eu preciso ser aquele que, amando, vou corrigir e dizer a verdade, e mandar se calar quando está falando o que não deve, ou abaixar o tom quando estiver alto demais, ou levantar quando estiver baixo demais. É preciso que eu entenda que o amor não é passar a mão na cabeça e ser conivente com aquilo que não está correto, mas amar é, antes de tudo, dizer a verdade que liberta, é corrigir. Quem ama de verdade vai muito além, porque mostra o caminho, ainda que o outro não queira se
guiar ou não queira seguir, ou queira andar por onde quiser ou fazer o que quiser. Não importa o que o outro vai fazer, importa que eu preciso amar, independente do que ele vai fazer com a minha forma de amar. Independente se ele vai entender ou não vai entender. Todos nós que estamos aqui somos convidados a amar, independente se vão te retribuir com ódio. E não podemos cansar de amar. Irmãos, não cansemos. O Senhor também me fala forte no coração de muitas pessoas que estão cansadas até de viver, de pessoas que estão cansadas de fazer o certo no mundo tão torto e errado, de pessoas que estão cansadas de viver corretamente, ou de buscar viver corretamente só levar para o lambada e paulada. Não se canse. Veja o exemplo de José. Reanima as suas forças. Deixa quem tiver que te bater, te bater. Deixa quem quiser fazer você sofrer, que faça. Mas que você não se corrompa e não se destrua pelos maus e pelos erros, mas que se aproxime daquele que é o Senhor da vida. Que você olhe para aqueles que conseguiram vencer, que sofreram tanto quanto, mais ou menos que você. Já que somos únicos, o nosso sofrimento também é único, é nosso. Não é maior nem menor do que o do que está do seu lado, ou atrás, ou à frente, ou o meu. É o seu sofrimento e a sua dor, que para mim pode ser tolice, que para mim pode ser bobeira, mas na sua vida não é, e deve ser respeitado como tal. Assim, amados irmãos e irmãs, olhando para o mistério de José, somos chamados a uma verdadeira conversão, de vivência de amor, de propagar o amor, de anunciar o amor, independente de qualquer coisa. E é isso que Jesus chama os 12. E dos discípulos formam os apóstolos. Dá poder a eles de expulsar os demônios, curar os doentes, libertar os cativos, dá autoridade para pregarem a boa nova, para ajudarem a tantos outros. E eles saem em missão com coragem. Homens como você e eu. Se tem mais defeitos ou menos, não podemos medir. Se são mais santos ou mais pecadores, não podemos medir, porque são únicos. São pecadores na medida daquilo que são, e se tornaram santos na medida daquilo que são. Não há como medir se são mais ou menos pecadores do que nós, mas há como dizer que homens pecadores, como nós somos pecadores, conseguiram ser testemunhas de Cristo. Foram à casa de Israel, e aqueles que estavam perdidos, dessa vez ainda não foram os pagãos, dessa vez ainda não foram os samaritanos, não foram os outros, somente a casa de Israel. Aos que estavam perdidos na casa de Israel, anunciaram, curaram, libertaram, expulsaram demônios, fizeram missão. Voltaram com certeza contando maravilhas, porque estavam inebriados do amor de Deus. Hoje estamos aqui nesta Santa Missa, precisamos nos inebriar do amor de Deus. Talvez você esteja preocupado com uma obsessão na sua vida, com uma opressão, com uma vexação. Talvez você até ache que haja uma possessão demoníaca na sua vida, na sua família. Eu não sei dizer no momento, porque eu preciso fazer um diagnóstico, mas eu sei dizer uma coisa: seja o que for, o meu Deus é maior do que todas essas coisas. O seu Deus é maior do que todas essas coisas. Ele é o seu Deus de vitória. É o Deus que te amou antes mesmo que você fosse gerado, que te conhecia e para quem você era muito especial e importante. E é esse Deus que vem ao seu encontro para curar o seu coração. É um Deus amoroso que nunca se esqueceu de você, mesmo quando você passou fome, mesmo quando você teve necessidades terríveis, ou quando você passou sofrimentos que ninguém compreendia.
Ele nunca te deixou, mas carregou você no colo, nesses momentos dolorosos, num colo tão sutil que você nem percebeu a presença dele, mas ele estava lá. Hoje, eu quero lhe convidar a se deixar amar por Deus, e dar mais um passo de conversão, dar mais um passo de santidade. Não importa se a sua família está toda errada, não é você que vai julgar. Não importa se a sua faculdade ou o seu trabalho está todo errado, não é você que vai julgar. Não importa se o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe está fazendo tudo errado, não é você que vai julgar. Mas eu lhe convido a sair daqui hoje para amar. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de achar que o mundo tem que estar em volta de você, ou como você pensa, ou como você acha. Pare de pensar que os seus filhos têm que ser o que você quer, ou que os seus pais têm que agir da forma que você pensa. Ame. Ame sem querer mudar o outro, mas deixe que o amor que você tem alcance e ajude na mudança do outro. Seja sinal e canal desse amor. Nós também somos convidados hoje a preenchermos o que somos de amor para transbordar como missionários, como anunciantes, como anunciadores, como propagadores do amor. Que esta Santa Missa seja um reabastecer das forças, da força espiritual, do amor, da misericórdia. Que pela intercessão de São Miguel Arcanjo possamos reanimar a nossa vida, tomar posse das rédeas da nossa vida, compreender o que é o mistério de viver e o quanto nós podemos transformar o mistério do viver, e o quanto nós podemos amar e transformar o mundo por amor, mais do que justificar os nossos erros nos erros dos outros. É importante, amados irmãos e irmãs, que esse silêncio lindo na Assembleia para escutar seja mais do que um silêncio exterior, mas uma degustação interior, uma ruminação interior, que a palavra de Deus e aquilo que o Espírito nos inspirou hoje nessa homilia possa me ajudar, te ajudar a ser uma pessoa melhor, mais santa, mais honesta, mais digna, a sermos de fato segundo o coração de Deus, e a pararmos de degladiarmos e de brigarmos, ou de olharmos para os outros, para percebermos o quanto precisamos de fato olhar para nós mesmos e construir esse reino de paz, de justiça e de amor de dentro para fora. Quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos.